Bora saber como vai ser o período de Sol em Libra e como ele vai reverberar para os 12 signos? Então fica aqui comigo. Bom, e para você que não me conhece, eu sou Flávia do Signo, trabalho com astrologia e tarô, e neste canal aqui eu falo muito sobre astrologia, né? Então se você quer conferir conteúdos semanais e mensais, se inscreva no meu canal e curta esse vídeo caso a minha energia ressoe com a sua. Bora lá pro conteúdo. O Sol entrou em Libra nesse dia 22 de setembro, por volta das 15h19, ou seja, às 3h19 da tarde. Né? Aqui pra gente do Brasil, horário de Brasília. Isso durante o ascendente em Aquário. Né? Então, nessa configuração do céu, a gente já percebe que Sol em Libra, ele vai vir rompendo padrões. Né? Então a gente vai perceber que não somos mais a mesma pessoa que estava no início desse ano de 2025 daqui em diante. Né? Principalmente no final do ano, vamos notar mudanças drásticas, tanto na nossa vida pessoal quanto em questões sociais. Né? Muitas reviravoltas, muita gente passando raiva, muita gente comemorando. Então, tem muitas coisas que ainda vão vir à tona, coisas que podem se resolver e coisas que podem se complicar dependendo dos pontos de vista, né? Eu falo sobre esse ascendente Aquário, só que cada pessoa tem Libra, que é onde o Sol está passando, em um setor específico da vida, né? Nesse caso aqui, o Sol ele vai para a casa entre a casa 8 e casa 9, né? Mas assim, vou falar sobre Libra em específico quando for falar dos 12 signos. Para todo mundo, principalmente para quem tem ascendente Aquário, no finalzinho de Aquário, muitas questões profundas em relação a relacionamentos vão vir à tona, né? Para que se harmonize, Libra fala sobre harmonia. Não é à toa que o símbolo do signo de Libra é uma balança, né? Então é um momento em que a gente pondera razão e emoção, o que é nosso e o que é do outro. Libra é o primeiro signo do eixo do eu e o outro, né? Então quando a gente entra no período Sol em Libra, a nossa consciência começa a estar voltada mais para as outras pessoas, né? O que pode ser muito bom para formar parcerias, para a gente entender como é que está sendo nossos relacionamentos, como que as pessoas estão nos tratando, o que a gente merece, o que a gente não merece. Mas pode ser muito desafiador e limitante se a gente se perde na vida dos outros. Fofoca alheia, né? Questões de famosos, questões só focar no defeito do outro, evitar de focar nos seus próprios defeitos e cuidar de você, né? Então isso daí são os momentos aí desafiadores que podem acontecer e que já acontecem. Só que quando o Sol está em Libra, a consciência e o foco, ele fica maior em questões alheias. Por isso o cuidado, tá? Libra, ele vem junto com a primavera, né, gente? Então, é um signo de abertura também de estações do ano, assim como todos os outros cardinais, né? E outra curiosidade, como o Sol em Libra, ele traz a abertura dos equinócios, ele normaliza dia e noite. Então, o equilíbrio, ele também vem pela natureza, né? A gente percebe horas iguais, não horas iguais de 11, 11, 10, 10. Mas assim, horários de tempos iguais do dia para noite, né? Dia e noite com a mesma duração, pronto. É isso. Libra é um signo regido por Vênus, né? Um signo de ar cardinal regido por Vênus e que pertence à casa 7 no zodíaco. Então, com Libra, a gente aprende a não socializar em si, porque socializar a gente aprende com Gêmeos, o primeiro signo de ar, né? A Libra é o segundo signo de ar, então ele já fala sobre como a gente desenvolve uma habilidade de formar compromissos, né? Então ele seria a capacidade mental que vai além do que a gente consegue fazer
com a gente mesmo, né? Quando a gente precisa do outro para formar uma parceria, para formar um casamento, coisas do tipo. Libra fala sobre questões judiciais, então todas as questões da justiça também vão vir para a gente resolver, ou vão vir como resoluções, ou novas questões podem vir para que sejam tratadas, né? Então, para as pessoas aí que trabalham na área da justiça, é um momento importante para vocês. E Libra, por ser regido por Vênus, ele traz essa questão de harmonizar. Muitas pessoas falam que pessoas de Libra, ou quem tem predominância em Libra no mapa astral, são pessoas que ficam em cima do muro, que têm dúvida, são pessoas que não têm iniciativa, geralmente. Mas por quê? Porque Libra, de tanto pensar, né, ele não consegue tomar uma atitude perante uma situação, não consegue ter uma ação, mas assim, pelo lado desafiador, né? Por ser um signo que pensa, analisa todos os lados de uma situação, ele se perde na justiça, né? Pensa assim, tudo pode ser plausível. Tudo depende de um ponto de vista. Então, assim, nessa de ficar racionalizando tudo, todo mundo, Libra acaba se perdendo nas incertezas, né? O que pode ser muito prejudicial, porque a pessoa realmente fica muito passiva e não toma rumo na vida. Mas para as pessoas que ponderam para ter uma assertividade melhor, isso é bom, né? Porque ela consegue analisar certinho todos os lados. Em vez de querer agradar todo mundo, ela consegue pensar o que é realmente melhor para ela. E se for, no caso, uma parceria, né, dela conversar com a pessoa, para seguir em frente num projeto, num objetivo específico. O desafio realmente vem quando a gente pensa demais, racionaliza demais, pondera demais, não chega em lugar nenhum. Ah, porque por um lado pode ser bom, mas pelo outro lado também. Ah, porque pelo um lado eu vou agradar tal pessoa, mas pelo outro eu vou agradar fulano. Gente, essa história de agradar, que vem com um Libra também, é outro ponto que a gente tem que tomar cuidado. Existem pessoas que é legal a gente agradar, né? Mãe, pai, pessoas que já estão na família, namorado, namorada. Só que agradar demais não ajuda a pessoa a evoluir. Quando a gente aponta um defeito, não para diminuir a pessoa, mas assim, conversando sobre aquilo, aquilo que você me falou não foi legal, não me senti bem, vamos conversar sobre isso e tal. Isso faz com que a pessoa se analise. Então, o signo de Libra, como ele tem a regência de Vênus, ele traz a questão do espelho. Você pode se relacionar, mas se você não mostrar tudo que a pessoa tem, tudo que a pessoa traz, né, não só os lados bonitos, a pessoa não vai sair daquilo, né, e não vai também melhorar o relacionamento, se for o caso de um relacionamento de amor, né, mas pode ser qualquer tipo de relacionamento, porque Libra fala de relacionamentos em geral, principalmente a longa data. Então vamos tomar cuidado com essa historinha de passar mão na cabeça, de passar pano, porque nem sempre o pano ali é a gente que tem que passar para a pessoa tem que aprender a limpar as próprias, né, a sujeira que faz. Bom, estrelas, essa é uma visão de Libra para geral. Então quando eu falo aqui, quando eu trago vídeos que falam sobre Sol em tal signo, não é só para as pessoas que nasceram sobre aquele período, né? Então aqui eu não estou falando só para pessoas de Libra. Quando a gente nasceu, Libra estava no céu em algum lugar. Libra não saiu correndo do céu e se escondeu numa outra galáxia quando a gente nasceu. Então você também tem Sol em Libra, você que é de Áries, você que é de Touro, você que é de Câncer, todo mundo. Todo mundo tem a capacidade de formar um acordo com alguém. Tem ou não tem? Tem. Se tem, é o Libra falando no seu mapa. Mas vamos lá para o que interessa, né, para a maioria. Vamos falar sobre como o período de Sol em Libra vai reverberar para os 12 signos, partindo desta configuração, né, desse ascendente Aquário. Então, partindo dessa configuração, essa que vai ser aí a dica que eu vou dar para os 12 signos. Só que assim, para as pessoas que querem uma dica mais aprofundada e que perceber que isso aqui não bateu, olha lá no seu mapa astral, aonde você tem o ascendente.
e qual casa você tem em Libra. Ah, eu não sei ver qual casa tem em Libra. Pega do ascendente e começa a contar 1, 2, 3. O ascendente sempre é casa 1. Né? Então, por exemplo, se você tem Áries na casa 1, vai ser alinhado, né? Então vai dar a casa 7. Mas daí você vai contando Áries 1, Touro 2, Gêmeos 3, Câncer 4, até chegar em Libra. Pegou a casa que tá ali, vai procurar o significado que tem no Google. Só ir lá. Signo de Áries, você que tem Sol em Áries ou predominância em Áries no seu mapa astral, ou ascendente, Lua, enfim, o conselho para vocês é casa 3. Né? Então, Libra vai despertar aí os seus pensamentos, então você vai estar mais racional nesse período. Tem aqui um porém em questões de Libra e Áries, né? Áries, ele é o signo oposto complementar de Libra, então ele fica a 180 graus de Libra ali no zodíaco. Isso significa que vocês, em alguns momentos, principalmente quando se trata de parceria, vocês podem sentir que vocês estão sempre se opondo a pessoas ou as pessoas estão se opondo a vocês. Né? Então pode vir embates com pessoas, com conceitos, com novas ideias, né? Você pode se sentir um pouco com uma certa ferida em relação a como as pessoas te notam no ambiente, né? Claro, tem pessoas de Áries que têm ascendente em Libra, que tem muito Libra do mapa astral, então dá esse equilíbrio, mas vocês têm que, como é a casa 3, né, o conselho geral, vocês têm que aprender a olhar mais para quem tá do lado, não buscar muito quem tá fora, né? Porque se você for buscar muito a opinião de quem tá fora, a pessoa pode ser que não aceite e se oponha ao que você tá falando, fazendo, querendo fazer. Então, organiza o que está perto, estimula sua mente com coisas que você pode fazer agora, em vez de querer cuidar da vida do outro. Né? A casa 3 ela fala sobre estudos, então se você está estudando alguma coisa, continua. Se você não está estudando nada e está percebendo que a sua vida está estagnada, a dica vem aí, né? Estude algo novo. Renove os seus conceitos. Isso pode te abrir portas e te ajudar a resolver conflitos, né? Porque quando a gente trabalha a mente, seja em relação a estudar qualquer tipo de assunto, a gente fica mais ágil na forma de pensar e na forma de resolver conflitos. Signo de Touro, casa 4, tá? Então vocês de Touro, tá tendo aí o conselho da casa 4. A casa 4 fala sobre família, padrões herdados, padrões emocionais, comportamentais, até mentais, né? Psicológicos, que pelo que eu vejo aqui, vocês realmente têm que reformar isso dentro de vocês, né? Urano está na casa 4, não está em Touro, mas está junto ali na casa 4, nessa configuração do céu, então é sinal de que tem coisas que vocês precisam inovar ainda, tem que ter inovação, né? O Sol em Libra entrou no ascendente de Aquário, então Aquário fala sobre inovação também, né? E é o regente de Urano, quer dizer, Urano rege Aquário, né? Então assim, busquem fazer coisas novas, coisas diferentes, se enxerguem, se amem de uma forma nova, porque a casa 4 ela fala sobre sentimentos, né? Pode vir alguma questão familiar para vocês resolverem que vai dar um baque nas estruturas? Pode. Mas se vocês se acolherem e tentar acolher a questão do outro, isso vai dar certo. Signo de Gêmeos, casa 5. Casa 5 ela fala sobre questões que envolvem criatividade, conexão com filhos, né? Então vocês podem estar mais próximos dos seus filhos, caso você tenha filho, né? Se você não tem filho e você é de Gêmeos, foca mais naquilo que te faz feliz. Casa 5 fala sobre felicidade, conexão com a nossa criança interior. Então, Gêmeos está precisando se sentir feliz, né? Então, busque isso. Se tá solteiro, tenta ter um casinho com alguém. Mas é caso sem apego, né? Porque casa 5 ela fala mais sobre namoro, paquera, sem coisa para querer pensar em casamento, né? Porque senão a preocupação vem na frente. É mais para vocês se soltarem e usarem da criatividade para enxergar a vida de vocês de uma forma mais leve, de uma forma mais feliz. Busquem a felicidade.
nas entrelinhas da própria vida. Signo de Câncer ou Caranguejo. Casa 6 para vocês, com influência de Júpiter. Então, assim, vai ter muito trabalho para vocês, viu? O que é muito bom, que traz dinheiro, abertura de caminhos, vocês sentindo que os negócios estão expandindo, principalmente para vocês que já estão trabalhando. Para vocês que não estão trabalhando, a sorte está ali. Então, vai buscar trabalho que consegue. Júpiter, ele fala sobre essa questão de sorte, de fé, conecta com a sua fé. Porque a gente pode estar no momento de sorte, pode ser que no mapa astral esteja ali, você está no momento de sorte. Mas se a pessoa também não faz nada em relação àquilo, a sorte vai passar despercebida. Então se autoanalise, analise ali na sua rotina, o que pode expandir. Para algumas pessoas, esse Júpiter pode trazer tendência a engordar, porque Júpiter fala sobre tudo aquilo que é abundância. Então cuidado em comer demais por conta de ansiedade, ou não só engordar, mas bebidas. Toma cuidado com bebidas, porque às vezes a pessoa tá empolgada, eu tô vendendo muito, eu tô feliz, e aí bebe e acaba de dirigir, causa problemas no trânsito, ou então causa problemas no próprio corpo. Se cuida mais, porque a sorte está do lado de vocês, comemorações estão vindo, mas vocês precisam também ponderar. Lembra que o Sol está em Libra. Signo de Leão, casa 7, com influência de Vênus, que já está em Virgem, mas ainda está na casa 7, então está pegando um pouco aí de Leão, nessa configuração aí do céu. Olha, pessoas de Leão vão ter questões de relacionamento para cuidar, principalmente aquelas que já estão casadas, tá? Ou para melhorar o que já tá bom, ou para tentar melhorar o que tá ruim, tá? Vênus fala sobre também a questão da autoestima, então se amem. Eu sei que muitas pessoas falam, porque é fácil, Leonino se amar, Leonino já se ama por natureza, se acha. Só que é o mais difícil para quem tem, principalmente quem tem Sol em Leão, porque a principal coisa que a gente tem aqui para aprender é a se amar, é cuidar da autoestima. Então a gente não nasce sabendo, isso você desenvolve com o tempo. No momento de Sol em Libra, que as coisas estão voltadas para o outro, se você fica muito focado no erro do outro, no que o outro falou contra você, no que o outro falou contra a banda que você gosta, no que o outro falou contra os seus pais, você vai se perder de você vai perder a cabeça, vai acabar brigando, Aí vai se arrepender. Você vai falar, nossa, eu não precisava, Então essa Vênus, ela fala para ponderar você e o outro. É importante olhar para o outro e tentar, como eu falei no começo do vídeo, e tentar falar o que a pessoa errou, sim, mas sem querer rebaixar a pessoa ou ser agressivo na forma de falar. Vênus fala sobre acolher também, conforto. Tenta falar de uma forma mais leve, que até a pessoa vai falar, nossa, é verdade, eu errei, desculpa. E parcerias novas podem vir para vocês também, então para as pessoas que estão solteiras, que não estão no relacionamento sério, não querem relacionamento sério ou querem, se abram para isso, saiam, vão socializar, que alguém interessante vai chegar aí. Signo de Virgem. Signo de Virgem, casa 8, É o signo de Virgem que teve aí 2 luas novas para vocês, E uma com eclipse. Então, vocês estão bem mexidos. Muitas pessoas de Virgem estão se reconhecendo como um eu novo, digamos assim. Ou algumas pessoas estão mudando o look, algumas pessoas estão tentando fazer coisas novas no trabalho, comprar coisa nova para casa, reformar algumas questões ali da vida para sentir ares novos, sair da mesmice. As pessoas de Virgem, por ter passado por um momento de eclipse e 2 luas novas ali, elas estão se sentindo impulsionadas pelo próprio universo, pelas circunstâncias que elas vivem, para mudar, Um eclipse, ele fala sobre mudanças.
Lua nova, novidades. Então, essa novidade, ela, para vocês, né, vai mexer na casa 8. E a casa 8, ela fala sobre questões que estão guardadas lá no íntimo. E que vem de parcerias. Então, cuidem de traumas. Cuidem de inseguranças que impedem vocês de se abrir e conversar com pessoas novas também. Tá? Porque a casa 8, ela fala sobre morte e renascimento. Então, muitas coisas precisam morrer para vocês realmente sentirem que a mudança que vocês começaram se fixou. Não foi em vão. Vocês estão tendo aí a influência ainda do Sol, de Lua, Mercúrio, que já estão em Libra, mas que estão também ali na casa 8. Então, tem muita questão da própria essência para cuidar, não só com o outro. Tem questões emocionais, tem questões mentais, muita coisa. Então, se vocês não cuidarem de coisas que estão lá no inconsciente, lá no fundo do coração, vocês não vão conseguir enxergar as melhoras. Tem muitos planetas e pontos astrais ali. Ou seja, tem novidades, tem coisas novas realmente chegando na vida de vocês. Mas se vocês não trabalharem os traumas, principalmente padrões que te fazem olhar só para defeito, Virgem tem umas manias assim, né, de olhar só para defeito, o que tá ruim, para ir lá arrumar. Gente, vocês não vão sentir a leveza de Libra, a harmonia de Libra na vida de vocês, né? O Sol tá em Libra, então pondera. Eu vi um defeito na casa do fulano, tá? Mas a casa é do fulano, eu não posso fazer nada por ele, eu posso avisar. Não cobrar porque é ele que tem que se cobrar. Mas falar, olha fulano, você tem que resolver isso, você já percebeu? Tem gente que não gosta, né? Que fica falando o que tem que fazer ou não. Se for com leonino, nem vale. Pessoas de leão não gostam de gente dando pitaco na vida, não. Mas às vezes é bom. Se a pessoa tá fazendo coisa errada, tem que falar. Signo de Libra. Casa 9. Vocês que estão aí na revolução solar. Ou seja, aniversário, né? Temporada de vocês, então tem muita comemoração para acontecer. Ventos novos chegando. Prosperidade, porque a casa 9 fala sobre prosperidade, então vocês vão estar no auge, né? E a prosperidade que eu falo, gente, não é só dinheiro. Pode ser que algumas pessoas até ganhem dinheiro, seja no aniversário, seja em alguma aposta que fez, seja, sei lá, um dinheiro herdado de alguém. Mas a prosperidade que eu falo é na vida no geral, né? Se sentir como uma pessoa merecedora, para que realmente as portas para a prosperidade financeira, se for o caso, se abrem. E a casa 9 também, a gente fala sobre gratidão, né? Conexão com a espiritualidade. Se vocês não são gratos pela vida, vocês nunca vão enxergar a prosperidade. Pode ser milionário, pode ser bilionário. Eu tenho dinheiro. Mas aí a pessoa é depressiva, a pessoa não dá valor, quer comprar cada vez mais. E tudo que compra não fica bom, né? Isso aí é prosperidade, gente? Pensa bem. É legal ter muito dinheiro, sim, você pode comprar muitas coisas, mas foca no que é essencial. Lembra que você é de Libra e você precisa ponderar, né? Porque senão, como você já é um signo racional, tudo aquilo fica superficial. Então, façam o que realmente faz sentido para vocês. A casa 9, ela também fala sobre sentido. É a casa de Sagitário, é a casa da flecha. Para onde vocês querem focar essa flecha? O que vocês querem conquistar? Vocês têm o potencial para isso, mas tem que ser uma coisa que faça sentido. Signo de Escorpião, vocês caíram na casa 10. Casa 10 fala sobre profissão, fala sobre status social, que não é necessariamente profissão. Então vocês podem estar aí no auge da montanha, no topo da montanha, enxergando a vida de uma outra perspectiva já. Mas para vocês entenderem, trazer aquela satisfação de conquistei o que eu queria. Gratidão, também vem a gratidão para vocês, certo? Vocês estão no momento de poder, é um momento também de pensar o que fazer a partir dali. Podem estar numa etapa nova da vida, podem estar numa etapa nova de um relacionamento, numa viagem, sei lá, numa profissão nova. Mas começa a se organizar, a se estruturar nessa nova vida, para vocês entenderem qual
what's next, né? O que é a próxima coisa que eu posso fazer a partir disso? Casa 10, ela fala sobre estruturas, que é a casa de Capricórnio. Então você subiu a montanha, beleza, você está no momento de estabilidade. Você vai ter que descer a montanha depois. E para descer vai vir desafio. Então assim, agradece agora e tenha perseverança da próxima montanha que você quer subir, para que nenhum desafio, probleminhas ali no meio do caminho te impeça de seguir adiante. Signo de Sagitário, casa 11 para vocês. Casa 11 é a casa dos grupos, do social. Então vocês vão estar ali envolvidos com muitas pessoas. Vocês vão estar presenciando muitas festas, muitas reuniões. Se você não é uma pessoa de festa, é reunião a trabalho. Pessoas te procurando para trabalho ou para estudo, né? Porque a casa 11 ela também fala sobre estudos aprofundados. A gente colocar um conhecimento que a gente tem para um grupo, né? Então vamos supor que você é uma pessoa que é professor, dá um cursinho ou está pensando em fazer algo do tipo, é um momento bom para continuar com essa ideia, né? Vá adiante com a ideia que vai dar certo. E a casa 11 ela fala sobre questões de amizade. Então vocês podem estar percebendo ou algumas rupturas em relação a amigos, ou amigos novos chegando também, ou alguma questão com algum amigo em específico que vocês precisam resolver. Lembra que o Sol em Libra tem que ponderar. Não é só você que tá certo. Coloca a questão do escuta o que o outro tá falando. Eu sei que Sagitariano gosta de ter razão. Acha que só ele tem razão, né? Mas escuta o que o outro tá falando. Porque senão ninguém vai entrar em acordo nenhum. A menos que você realmente não queira mais saber da amizade da pessoa. Aí você já fala, vamos acabar por aqui? Não tô mais afim. Mas lembra de ponderar, se você quiser continuar com aquela amizade. Signo de Capricórnio, casa 12 para vocês, com influência de Plutão, que já está em Aquário, mas está ali na casa 12, certo? Então, gente, olha, transformações profundas para vocês, né? A casa 12 ela já é a última casa do zodíaco, então tem muitos assuntos para concluir, tem sim questões de insegurança que podem estar voltando, tem, só que Plutão tá ali para transformar, finalizar ciclos. Sem acabar a casa 12, não vai para a casa 1, né? A roda do zodíaco ela gira, como se fosse um relógio ali, gente. As horas passam. Os planetas não param. Apesar de parecer às vezes que para, não para. Tá sempre ali, né? Então, concluam, se libertem daquilo que tá massacrando o psicológico de vocês, o emocional. Procure uma ajuda terapêutica para cuidar da saúde mental, para as pessoas que ainda não fazem terapia, por exemplo, né? Busquem, vocês que já são sensíveis em relação à parte espiritual, busquem trabalhar a mediunidade de vocês, porque isso vai apertar. Por Libra ser um signo que fala dos outros também, se vocês são médiums e não estão trabalhando, muitas pessoas vão chamar vocês para alguma ajuda, para questões assim, para ajudar mesmo, para vocês desenvolverem a caridade de vocês. Só que daí muita pessoa vai se sentir pressionada demais, né? E aí a parte psicológica não vai ajudar. Então, cuidem de vocês, mas não esqueçam de também fazerem caridade para os outros, mas com empatia. Não fazer e querer esperar já o retorno. É para fazer com o coração, né? Que isso também ajuda a própria espiritualidade a engrandecer vocês e curar algumas questões, principalmente para você de Capricórnio que tem problema com pessoas, que praticamente é a maioria, né? Então, assuntos para resolver, padrões para morrer, né? Algumas pessoas também podem lidar com assuntos de morte física de algumas pessoas, sim, mas eu falo de morte num sentido de ciclo mesmo, principalmente ciclos viciosos. Signo de Aquário. Como eu falei, né, Aquário tá no ascendente, então casa 1 para vocês de Aquário. Com a influência da parte da fortuna que está em Peixes, né?
Então, gente, vocês estão ali em destaque em relação ao próprio visual. Vocês podem estar mais... sentir que estão sendo notados. Podem sentir que a diferença de vocês desperta interesse nos outros. Tá? Só que é um período, vocês já são um signo voltado para grupos. Né? A casa 1, ela fala do eu. Você com você mesmo, você como você cuida do seu corpo. E como você manifesta aqui a sua essência na Terra. Né? Então, as pessoas de aquário podem estar sentindo vontade de mudar alguma coisa no look também. Podem estar sentindo vontade de cuidar mais delas do que tá no relacionamento. Ou, se tá no relacionamento, cuida mais de você. Vocês vão sentir, gente, que por mais que você goste da pessoa que você tá, se você parar um momentinho pra você fazer o que você gosta, essa parte da fortuna que tá ali, tá em peixes, mas tá na casa 1 ali, pegando vocês, ela vai abrir pra um prazer, pra uma coisa que vai trazer uns insights, umas ideias, que pode fazer vocês levarem ou a melhorar muito o relacionamento que você já tem, ou a ter alguma ideia sobre novas formas de ganhar dinheiro. Tá? Então, o poder de vocês não tá no outro, tá em vocês mesmos. Signo de peixes, para finalizar, casa 2, com a influência do norte, né, porque o último eclipse foi em Virgem, que é o norte-sul, do norte, então, com Saturno e um pouco de Netuno. Netuno tá em Áries, mas como tá retrógrado, tá quase voltando aí para peixes. Ó, vocês também estão com uma mediunidade altíssima, né? Mas a casa 2, ela fala sobre questões materiais. Então, dê valor àquilo que é material, né? Como que a gente coloca o espiritual no material? Dando valor. Dá valor para você mesmo, dá valor para aquilo que você faz. Também não espere muito do outro. Ah, mas tem pessoas que, por exemplo, Saturno tá ali, então a parte profissional vai estar sendo trabalhada. E às vezes a gente precisa, depende do outro, né? Mas a gente não faz a parte do outro. Então, por mais que a gente dependa do outro, não adianta a gente se matar por causa do outro. Faz o que você consegue, na sua limitação, dentro dos seus limites. E peça ajuda. Gente, Netuno tá ali, né? Netuno tá próximo ali. E tanto Netuno quanto Saturno são planetas que, por estarem um pouco mais distantes, eles falam sobre aquela questão espiritual que nos cuida. Vocês estão sendo cuidados. Vocês estão tendo valor naquilo que vocês estão fazendo. Mas primeiro de tudo, vocês precisam enxergar esse valor e perceber que tem um universo guiando vocês. Seja o universo, seja Deus, seja o anjo de guarda, seja o que for, tá guiando. Entrega o que vocês não conseguem lidar, principalmente se for questões dos outros. Se é questão dentro de você, vai buscar ajuda, busca um terapeuta, busca um amigo para conversar, tenta conversar com o chefe, enfim, faz umas orações, mas busca por ajuda. Agora, aquilo que é do outro, gente, deixa pro outro. Bom, estrelas, então era esse o recado que eu queria deixar pra vocês. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Quem quiser fechar uma leitura de mapa astral comigo, ou de Revolução Solar, né, você que tá fazendo aniversário, você que é de Libra, Revolução Solar fala sobre a mapa astral, né, uma leitura de mapa astral, sobre como vai ser o seu ano, a partir desse novo aniversário de 2025, até o próximo de 2026, né, então vai ter alertas, conselhos, revelações sobre como vai ser esse ano para vocês. Quem quiser, me chama no Instagram, eu vou colocar aqui o e-mail, o user para vocês acessarem, ou no meu próprio e-mail que também está aqui embaixo. Para você que quer estudar astrologia, quer entender mais a fundo sobre cada questão que há por trás de um mapa astral, meus e-books estão disponíveis também na descrição do vídeo. Ótima temporada de Libra para todo mundo e até o próximo vídeo.